gravado hoje. Com Carolina, Bia. Bom dia, meu Carlinhos. Bom, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado pelo amanhecido dia, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Obrigado a Deus Santo pela promessa que o Senhor tem nos feito de um dia voltar com o seu Santo Filho para nos resgatar para ti mesmo, para que nós possamos estar contigo, ó Deus, no céu, te adorando, te louvando e reinando, ó Deus, junto contigo. Obrigado a Deus Santo pelos homens que viveram o Evangelho, que deram suas vidas, ó Deus, Pai, por amor. Também eu te peço por cada um de nós, que nós possamos estar fazendo o mesmo, tanto a igreja de Sobral, quanto a igreja de Itapipoca. Que nossa fé, ó Deus, possa estar sendo aumentada dia após dia, que nós possamos estar crendo e obedecendo tudo o que o Senhor quer. Obrigado pelo teu amor, nos ajudando a estar sendo mais santo dia após dia, para que nós possamos estar te agradando pelos nossos feitos. Eu te peço pelos hinos que queremos cantar. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a te louvar e a te adorar. Te peço pelas nossas crianças, que o Senhor esteja abençoando cada uma, protegendo, nossos idosos também, de Sobral, de Itapipoca, e pelas colunas, ó Deus, para que o Senhor esteja sustentando a tua igreja. Eu te peço pelas igrejas batistas, fundamentalmente, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um no sentido de crescimento espiritual. E que esta live, ó Deus, Pai, possa chegar a muitos lugares, ó Deus, Pai, que a gente não puder alcançar, mas que isso possa chegar até lá e que essas pessoas possam vir crer no que vai ser dito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, vamos. Amém. Não. Eu já tenho um monte aí. O que acontece isso? Estou falando, né? Ela tá no Ontem também com o Felipe estava assim, né? Tá. Foi legal. Vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 366. Não sei se não foi nada cristão. 366. Cantemos. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação.
só olhar um pouquinho abaixo que você cantou, talvez seja assim, que no grande aqui é, né? Mas o 367. Já tem um outro aqui. 367. Ah, o pior não é começou, né? Não, é alicerces tens pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos dê sabedoria e nesse exato momento saúde, né, para a gente poder cantar louvores ao Senhor. Nós vamos fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo, na sua segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Não, passa uma linha aqui no meu olho. 2 Coríntios, capítulo... Não, tá bom aí. Ah, sim, o bracinho dela, né? Não, eu tenho cuidado. 2 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Vamos continuar cantando? Hino 319. 319. Abrigo perfeito.
Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha que atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém. Amém. Eu cantei duas vezes o mesmo cheio. A quarta estrofe. Amém. Eu parei assim, pronto, acabou. Aí eu respondi de novo. Tem mais? Tem umas 5 aqui. Muito bem, então vamos fazer Chama as crianças agora. a atividade dele aqui, ó. Vamos fazer a divisão das salas. Saudade. Mateus capítulo 5. Nós iremos hoje meditar nos versículos 13 a 16. Temos como tema a influência do cristão no seu ambiente, ou seja, onde ele estiver, né? A nossa influência. Nós já ouvimos muito falar sobre influenciar e ser influenciado. Quando você influencia, é que você tem um argumento mais forte, seja errado, seja certo. Quando você é influenciado, é que o seu argumento não é forte o suficiente àquele que você está ouvindo. E aí esse é o problema. Se você não tem um argumento forte, um argumento correto, eu não diria forte necessariamente, mas um argumento correto,
então você vai ser de fato influenciado. Por quê? Porque você vai sair da sua convicção e vai para uma outra convicção. Convicção é convicção, seja errada ou correta. Raciocínio é raciocínio, seja errado ou correto. Todo mundo raciocina? Todo mundo raciocina. Agora, nem todos têm um raciocínio correto. E quando eu falo raciocínio correto, eu estou falando do ponto de vista bíblico, aqui, no nosso contexto. Há um raciocínio correto do ponto de vista filosófico, há um raciocínio correto do ponto de vista profissional, né? Dependendo do assunto que você vai tratar, vai ter 2 raciocínios, ou mais, né? Mas um desses é o correto. E aí, esse correto precisa influenciar. Ou seja, o que é correto, o que é certo, tem que sobrepujar. No geral, o bem terá sempre que sobrepujar o mal. Mesmo que para isso tenhamos lutas. Mesmo que para isso tenhamos lutas. Vamos ver aqui a partir do versículo 13 a 16. Então diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, embora que precário do ponto de vista presencial, mas agradecemos, porque o Senhor está nos fazendo nos comunicar uns com os outros. E assim nós agradecemos ao Pai, porque nós podemos transmitir a sua palavra. A palavra é certa quando diz que o diabo não fecha a porta da tua igreja. E de fato não fechou. Porque o templo, nós sabemos, não é a igreja. A igreja está aqui. A igreja está em várias casas. Nós agradecemos a Deus. E agora nós podemos ter uma ideia mais ou menos, com uma diferença de que não está tendo perseguição ferrenha como no início, mas nós estamos tendo uma noção de como foi o início da tua igreja. Cada grupo em suas casas, pregando a palavra. Mas mesmo com a perseguição, eles ainda tinham liberdade para fazer com que o povo aclamasse a tua igreja. O povo amasse, gostasse, ó Deus, da tua igreja. Por isso nós queremos hoje te pedir que, mesmo sendo, Pai Santo, por meio de comunicação à distância, seja culto online ou então culto AD, que o Senhor esteja abençoando cada um desses que estão ouvindo, mais precisamente, ó Deus, e primeiramente aquele que traz a tua palavra. Obrigado, Pai. Cuida da minha vida, abençoa-me, perdoa, Pai Santo, os pecados desse pecador imperfeito, mas me ajuda, Deus, a transmitir aquilo que o Senhor quer para o seu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Esse texto, meus amados irmãos,
de Mateus capítulo 5, versículo 13, é uma sequência do que nós viemos já estudando, né? Nós já estudamos as bem-aventuranças, que elas vêm descrevendo o caráter do cristão. As bem-aventuranças, ela descreve o caráter dos cristãos. Agora, o Senhor Jesus Cristo, continuando no seu sermão, ele enfatiza a necessidade do cristão exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Então agora ele descreve como é o caráter dos cristãos, e agora ele diz: está na hora de aplicar o caráter transformado para que outros caráteres sejam transformados. Então a pergunta é: que influência devemos exercer num mundo tão cheio de mal, tão cheio de corrupção, tão cheio de violência? Como nós podemos influenciar para o bem? Então, para definir aqui, eu gostaria a natureza dessa influência, qual deve ser, nós vamos estudar o que ele nos ensina. E Jesus aqui, para isso, ele usa duas figuras comuns do lar: o sal e a luz. Duas figuras super comum do lar. Não só em relação à mulher tem entendimento disso, como o homem também tem entendimento disso, tanto da luz como do sal. Qual é o entendimento da mulher para com o sal? Ela sabe a quantidade que coloca na comida. Qual o entendimento do homem com sal? Quando ele coloca a comida na boca. Quando ele coloca a comida na boca, então ele vai saber se a quantidade de sal foi boa ou não. Se a mulher não souber colocar a quantidade correta, então vai ser denunciado aqui. Isso acontece muitas vezes no primeiro dia de casado, né? Isso acontece no primeiro dia de casado. Aquela alegria de uma nova vida, e vamos fazer o almoço e tal, a gente se prepara tudo. De repente, bota a primeira colher na boca, e aí começa a sentir saudade de casa, a lágrima começa a descer nos olhos, e aí ela pergunta, assustada, isso se o camarada for romântico, né? O que foi? Não tá bom? Ela diz, tá bom, minha filha, porque minha boca hoje está tão ruim. Mas, na verdade, é porque o sal estava muito além. Eu lembro-me que no nosso primeiro dia de casamento, o problema não foi muito sal, não. Né? O nosso problema foi sal nenhum. Então você vê aí a diferença. Sal demais. Sal demais é problema, né? E sal nenhum é problema também. Por isso, nós precisamos entender essas figuras, né, que o Senhor usa. Qual é de fato a função principal, né, do sal? Né? O sal, você pode dizer assim, a função principal do sal é salgar, como digo, né? É salgar. Mas não. Acredito que a função principal do sal é dar sabor. Sem ele, apesar de todos os condimentos, a comida não tem o sabor que deveria ter. E olha que eu manjo um pouquinho aí de... eu lembrando bem, bem. Antes de eu me casar, eu já era cozinheira de mão cheia. Não sei que Mas é porque foi esse, não. Foi a
emoção no primeiro dia. Fazer comida para um só, né? A emoção do primeiro dia deu isso, né? Então, a ideia é, ele vai trazer gosto. Você pode observar que uma comida sem o sal, ela não tem gosto. Por mais que tenha alho, pimenta, ela não tem o gosto. Por isso que muitas pessoas que têm pressão alta como eu, ele come, aí muitas vezes come se reclamando, né? Porque o sal é brando e tem que ser assim mesmo, por causa da nossa pressão. Mas no mundo antigo, o sal, ele era algo de muito valor, né? O sal, ele tem pelo menos 3 características que nós poderíamos mencionar aqui, além de mais outras coisas. Primeiro, ele dá sabor. Quando ele dá sabor, ele é tempero, né? O sal, ele é o tempero que dá sabor à comida. E aí, pensando em uma palavra simples, você vai muito bem entender, né? Exato. Ele realça todo o sabor, né, da comida. Então essa é a característica mais conhecida, né? Dá sabor. Agora imagine, né? A gente comer uma comida sem o sal. A comida sem sal, ela é tão insípida como o próprio Jó reconheceu lá no, vamos ver aí, Jó 6, versículo 6. Eu acho que é o versículo 6, olha aí. Jó, capítulo 6, versículo 6. Leia. Ou comer-se-á sem o sal, o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Viu? Entendeu? Ó, quando você... Ou comer-se-á sem sal. Ou comer-se-á sem sal, o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. O que está dizendo? É o que a minha é muito diferente. Ele está falando da importância, né? Da importância, o teu o quê? É a mesma coisa. É a mesma Comer-se-á coisa. sem sal, o que é insípido, ou haverá O que ele está dizendo é o seguinte, ou comer-se-á sem sal, o que é insípido. Ele está dizendo, comer sem sal é insípido, né? Ou o ovo. Ou a clara do ovo. Não tem gosto nenhum. Ou seja, quando você pensa, quando você pega a clara, aliás, o ovo normal, você coloca lá o ovo para torrar, na manteiguinha, gostosa, tá dentro, coloca o óleo, eu não gosto de óleo, eu gosto de manteiga. Aí você coloca um pouquinho lá, bem pouquinho. Porque se não colocar o ovo, para mim, não sei para você, mas para mim não tem gosto nenhum. Então você percebe aqui que houve uma influência nos 3 grãozinhos de sal, né, que eu coloquei no ovo para comer. Então dá para perceber que se uma comida não tiver sal, ela é insípida, né? Então isso deixa bem claro que a influência do crente, aí quando o Senhor Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós precisamos fazer a diferença. Ele está dizendo que nós somos, olha aí, o tempero do mundo. Olha que coisa interessante. O Senhor disse que nós, os cristãos, nós somos o tempero do mundo. Ou seja, a influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida, de grande importância. Irmãos, a nossa influência no mundo tem que ser por um só motivo: glorificar a Deus. Quando nós glorificamos a Deus, está tudo bem. Que o mundo perceba de uma forma errada ou não, isso quando você está fazendo a coisa certa. Essa semana, eu já estava começando a me acostumar, meus braços estavam enferrujados, e de tanto, eu não estava mais trabalhando na minha carpintaria. Aí ontem eu fui fazer uma carroça. Ontem, né? Eu fui fazer uma carroça. E eu até brinquei, olha,
depois de mais de 20 anos que chegamos do Juazeiro, eu estou fazendo a carroça aqui. Mas o que era a carroça? Depois eu vou postar aí para vocês verem o que era a carroça. Eu fiz realmente, no quadrado de uma carroça, só que fechado todos os quatro lá, com 4 pés, numa mesinha, para colocar o lixo aqui da rua. Porque na nossa rua aqui as pessoas usam uns tambores de 12 latas, aí colocam o lixo, o carro do lixo vem e leva. Mas antes do carro do lixo vir, os porcos derrubavam os cachorros que na nossa rua são os porcos. Derrubavam para comer o lixo. E o que é pior? Desculpa eu estar falando isso para vocês aqui, mas é porque eu me sinto íntimo de vocês. E então, eles pegavam, passam uma casa no outro, tem um terreno baldio, e então, eles pegam a sacola e vêm para a minha calçada comer aqui. A mesa é a minha calçada. Eles pegam na sacola. Quando eu olho no portão, está a calçada cheia de lixo. Lá vai limpar. E o que eles faziam? Derrubavam o tambor. Até que um dia alguém passou e levou o tambor também. Quer dizer, não estava mais nem tambor, né? Já estava botando a sacola no chão. Aí eu fiz um giralzinho aqui, uma mesinha com grade para colocar lá. Sem nenhuma intenção de agradar vizinho. A preocupação era servir, sim, a sociedade, porque eles estavam com a sacola. Quando eu estava colocando lá, aí os vizinhos estavam ali, aí eu ouvi um dizer assim, só o irmão mesmo para fazer um negócio desse. Porque já faz a dia que roubaram o tambor, ninguém se liga de fazer nada. Só botando a sacola lá e os porcos comendo lixo. Aí eu disse, quando o carro do lixo veio, só tem a sacola. E era isso que estava acontecendo. Quer dizer, uma coisinha bem simples que eu fiz e coloquei lá. Quando eu terminei de fazer o serviço, aí juntei toda a lixarada que estava, botei em um saco, botei lá em cima, ficou bem bonitinho. Aí quando eu vou chegando na porta, eles gritam de lá, obrigado, pastor. Para mim foi gratificante. Eu fiz a diferença na sociedade. Não fiz para me exaltar. Não fiz para dizer que eu era o tal. Mas por uma necessidade minha e deles. E uma coisa bem simples, eles agradeceram. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Obrigado. Eles disseram obrigado. Tá lá. Mais tarde eu vou parafusar, porque pode que passar um martelo e levar, né? Agora, os porcos não derrubam mais, porque a bicha aí, se cair por cima dele, aí a gente vai correr a vítima. Mas não, eles não derrubam mais a carrocinha lá. Então, eu falo dessas pequenas coisas. Uma coisa que você faz que é natural, como servo de Deus, como alguém que está preocupado com o seu próximo, e isso causa diferença. Causa diferença. Então, tem condição do crente fazer isso? Tem. Fazer a carroça? Não. Mas ter influência na sociedade onde você vive. Então, a presença do crente, meus amados irmãos, dá um novo sabor ao ambiente que ele está. Seja no escritório, seja na faculdade, seja na fábrica, onde você estiver, você vai realmente fazer a diferença como cristão. Vai causar influência. Fazer diferença é isso. É influenciar. Então, essa nossa influência, ela vai com certeza mudar a opinião das pessoas, pelo menos para ouvir a palavra de Deus. Agora vamos pensar por outro lado, influência também. Você é um crente linguarudo, você é um crente que não se dá bem com seus vizinhos, você é um crente que não leva desaforo para casa, você é um crente impopular. Qual é a diferença que você está fazendo para o bem? Nenhuma. Nenhuma. E sabe por quê? Porque você não consegue fazer com que as pessoas escutem o que você tem de bom para ensinar. Por quê? Porque você simplesmente acostumou o povo com outras atitudes.
há muitos crentes nas empresas que eles causam diferença, eles fazem a diferença. Fazer a diferença no nosso ambiente não significa dizer ser fechado para as pessoas. Não. Existe uma diferença entre ser popular e ser benquista. O popular é aquele que está em todas e com todos. Não quer saber o que é que está acontecendo, você é popular, você está no meio, você está lá, você faz o que os seus companheiros fazem e tudo mais. O benquista é aquele que está com todos, mas não está em todas as suas atividades. É aquela pessoa que ele é feliz, é aquela pessoa que conversa, que brinca, mas sem denegrir a sua imagem de cristão. Ele é sempre respeitado por onde ele anda. Então, esse crente, ele causa a diferença. Sem preferência. Exatamente. Ele não tem, o benquista, ele não tem preferência de A ou B. Ele é amigo de todos. Ah, fulano, por que tu é? Eu não gosto daquela pessoa, não. Eu vou dizer logo para tu, não chega nem perto dele. Não. Para o crente não tem isso, não. Todo mundo, para nós é gente boa. É igual. E quanto mais ruim o caboclo for, mais ele precisa do Evangelho. E aí? Como é que você vai ter condições de dar o Evangelho, entregar o Evangelho àquela pessoa, se você não tem o respeito dela? Olha, a primeira coisa que nós precisamos adquirir das pessoas para que possamos falar é a amizade. Quando você consegue a amizade de alguém, você com ela vem o respeito. Porque o respeito, ele é o resultado da amizade. Primeiro a amizade e depois o respeito. E aí você tem condições de pregar o Evangelho. Quando eu era caminhoneiro, eu viajava pela região do Pernambuco, Paraíba, e fazia um rosário, chegava no Ceará. Tinha uma empresa, em Serra Talhada tinha uma empresa, que eles tinham 15 minutos de lanche, né? De merenda para os funcionários. E então o que é que os funcionários faziam? Eu, com a minha conversa com eles, com o meu comportamento, eu consegui com eles um respeito tão grande, que eles matavam 10 minutos, e olha que eu gosto de falar muito, mas eu tinha que ser 10 minutos mesmo. Eles matavam 10 minutos dos seus 15 para me ouvir. 8 horas eu chegava, tinha 3 auxiliares da empresa que empilhavam os pneus. E aí, depois que os pneus estavam no lugar, aí eu ficava aqui na plataforma e começava a pregar o Evangelho. Era 10 minutinhos de devocional para aqueles homens. Por vezes, o chefe de transporte chegava, botava a mão no meu ombro, aí ele dizia: irmão, aqui não é seu lugar não, irmão. Você precisa ser pastor. Aí eu dizia para ele o seguinte: o Senhor está preparando esse dia. E de fato, aconteceu. Mas é como eu estou te dizendo, meu amado irmão, você precisa cativar a amizade. Você precisa cativar a amizade. Quando você cativa a amizade, e olha que eu sou um cara difícil. Eu sou, meu filho, o que Deus já fez na minha vida, eu agradeço muito, porque eu era pior do que o que eu sou hoje. Eu era pior do que o que eu sou. E mesmo assim eu ainda acho alguém que gosta de mim. Então eu agradeço a Deus todo dia por isso. Eu ainda acho alguém que cuida, que pensa, que gosta de mim, talvez. Mas é assim. Então, a nossa presença precisa ter essa influência positiva. E eu pergunto: está acontecendo isso? Será que nós estamos conseguindo influenciar o nosso ambiente de trabalho? Mesmo que nós sejamos proibidos de pregar o Evangelho na empresa,
Mas testemunhar não é pregar o Evangelho. Testemunhar é exatamente a arma que nós temos para a pregação do Evangelho. Quando você faz a diferença, então você pode fazer isso na calçada, na empresa. Você pode fazer isso. Quando eu cheguei na empresa, eles tinham aquele negócio de dizer assim, irmão, e esse chamado assim de irmão, é um chamado meio que de galhofa, né? É uma coisa assim, intimando, é bullying, pronto, é bullying. Irmão, tá bom, irmão, não sei o que, tá. E o tempo foi passando, e aí com o passar dos dias, eu continuava sendo chamado de irmão. Muita vontade eu tive, às vezes, de dizer assim, eu não sou seu irmão não, você é filho do diabo. Eu podia muito bem dizer isso, e era verdade, se eu dissesse isso. Agora, imagina, se em vez de eu pregar o Evangelho para eles, eu testemunhar, para ganhar a amizade deles, eu ia dizer isso. Não. Então o tempo foi passando, e então chegavam os irmãos, rapaz, você tem vivo a mim aí? Aí eu digo, o que foi que houve? Rapaz, que eu estou passando por dificuldade aí, tal, eu queria saber se você tinha uma palavra para me dar aí. Continuava me chamando de irmão. Mas eu ganhei a atenção da fábrica, né? Eu ganhei a atenção dos meus colegas de trabalho naquela época, a ponto de fazer umas guerras lá, querer fazer greve para eu não sair quando eu vim para o ministério, mas eu tive que convencê-los a isso. Mas o que a gente observa, meus amados irmãos, é que não é difícil. Não é difícil. Se nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, tem que ser feita a diferença. Uma coisa bem limpinha tem diferença do que é sujo. Tem diferença. Uma criança que está toda suja de lama e outra que acabou de tomar um banho, não tem diferença? Tem diferença. Então, precisamos. Muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. Mas depende. Depende. Há pessoas que dizem isso. E até eu também pensava nisso. Até eu pensava nisso. Mas pelo contrário, o crente tem que dar sabor à vida. E esse sabor, com certeza, vai fazer com que pessoas venham a Cristo. Então o sal, ele é um tempero que dá sabor, né, à comida. Então o crente é um sal, o elemento que dá sabor à vida. O sal também, ele tem a característica de preservador. Ele é preservador. Antigamente, quando não havia geladeira, o que é que as pessoas faziam? Eles compravam carne. Eu não vou muito antigamente não. Na minha adolescência antigamente. Nós não tínhamos geladeira. Nós éramos pobres. Nós tínhamos uns potes. E a minha mãe tinha o maior zelo. Ela tinha uns paninhos amarrados. Se um dia ela chegasse lá e o pano tivesse desamarrado, ela derramava toda a água do pote. Porque ela não confiava que não tivesse entrado algum bicho. Era tudo fechadinho. Tinha uma bichinha pendurada na parede, uma canequinha, com uma tampinha dentro. A gente tirava, botava na tampinha que ela chamava de atajé. Estava cá, tirava a água, estava no copo. Era assim. Não estava na minha língua. Não estava, né? Estava na minha língua. A minha língua é bebedouro. Bebedouro, pois é. Então era isso que acontecia. Mas aí a minha mãe comprava carne, lembrando, na minha adolescência eu comia carne de 8 em 8 dias, viu? Hoje eu sou muito rico, eu como carne todo dia. Mas na minha adolescência eu comia carne de 8 em 8 dias. Como é que era isso? Minha mãe comprava um negócio de boi, uma canela de boi, e aí tem a panturrilha do boi. No sal, ela cortava aqui na ponta aqui, tirava, salgava, abria o bicho bem assim, jogava sal, pendurava na corda.
e deixava para o domingo. E no sábado a gente comia o osso cozinhado. Tipo aquela corda do Renato Aragão, né? Então, botava o osso para cozinhar, na hora fazia um cuscuz, naquela hora que cuscuz era chamado de pão de milho. Então meu pai pegava aquele negócio com a rodinha, não sabia se era livre, se era... mas mamãe não deixava não. Aí batia com o martelo, aí descia o tutano do bicho. Misturava com o milho, né, com o cuscuz, e aí nós passava para dentro, e ali ainda dava uma raspadazinha no bicho, tirava uns pedacinhos de carne para um e para outro. No domingo nós comíamos uma parte da panturrilha de manhã e a outra de noite. Pronto, aí na segunda-feira, aí nós ficávamos sonhando com outro sábado. Era assim. Era desse jeito. Agora, qual é a moral da história? O sal preservava aquela carne de um dia para o outro. E tinha mais dias. Você vê hoje tem carne de sol, né? Carne salgada. Eles fazem isso, colocam lá, pendurado, né? Não coloca em geladeira não, coloca lá e o sal preserva, né? E dá um gosto que é uma beleza. Então, a ideia de preservar é a ideia de evitar a putrefação, ou seja, ficar podre. Então, no mundo antigo, o sal era assim também. Eles usavam para preservar aquilo que eles queriam, que era mais comum era isso. Então, antes da invenção da geladeira, era assim. O sal teve mais utilidade antes da geladeira. O sal ele era usado exatamente para preservar a carne, preservar o peixe, né, do apodrecimento. E dava certo. E até hoje é usado na tão conhecida, como eu já falei, né, carne de sol. Chama carne de sol, mas eu digo é carne de sal. Carne de sol porque eles temperam, né? Eles colocam o sal e botam lá no sol. E aqui no Nordeste tem mais isso. Quando eu fui para São Paulo uma vez, os meninos disseram, traz carne de sol para nós. Eu levei. Levei uma mala era carne de sol, era rapadura, farinha, feijão. Mas ficou em Minas Gerais. Nossa bolsa não. Perdeu. Perdeu. Vai falar de comida. Tá que eu vou, né, mano? Não, só estou falando de comida porque a ideia é o sal, né? Eu penso em sal, penso em comida. Tem rapadura. Então, meus amados, assim, a rapadura também tem sal. Assim, se o crente, ele vai ser, na prática, o sal da terra, então, com certeza, ele vai influenciar. Então, o sal, ele deve ter, o crente, assim como o sal, deve ter uma influência, eu diria, antisséptica, né, no mundo. Então, a presença hoje do crente no mundo, com certeza, deve evitar, né, o progresso do mal. Não vai vetar o mal, mas vai evitar o progresso, né, derrotando aí a podridão ao seu lado. Isso quando você de fato faz a diferença, né? É uma tragédia muito grande, né? E a igreja, qual é o problema aí, né? Ai, quero. Eita, que tudo é bom. Então, é realmente uma tragédia, né? Que a igreja evangélica hoje, que é representada mais ou menos aí, porque quase 30% aí da população brasileira, ela não tem exercido essa influência, assim, para o bem, né? Não tem exercido aí a maior influência para o bem no meio político. Hoje, infelizmente, quando se diz evangélico, estão querendo colocar a posição evangélica quase uma posição política. Por quê? Porque quando o evangélico, quando o suposto cristão está dentro da política, e aí ou ele vai mudar, ou ele vai sair. E se ele não sair, ele vai apanhar todo dia. Ontem eu ouvi uma live de um deputado aqui, eu acho que ele é crente, e ele disse o seguinte, eu até me senti repreendido, porque ele disse assim,
As pessoas têm mania de dizer que todo político é corrupto, que não tem um. Ele disse isso. Mas hoje eu dou a minha cara para bater, e tenho sido batido por eu ser crente. Ele dizendo isso. Porque até hoje eu tenho visto que de fato muitas pessoas têm razão em relação a políticos. E eu sou um político. E eu tenho sofrido com isso. Ele dizendo. Eu tenho sofrido com isso. Por ser crente, eu tenho sofrido com isso. E o sofrimento aí talvez seja porque a condição de cristão desse homem talvez mexa com outras pessoas. E aí você diz, ele está causando diferença? Tá. Se ele está incomodando com o seu comportamento cristão, está causando diferença. Mas se ele está incomodando com o seu comportamento não cristão na área da política, então aí, como diz Pedro, não tem de que se gloriar. Não tem. Então, nós temos que ter esse cuidado. Você vai fazer diferença? Se você quer ir para aquele meio para fazer a diferença, porque se não for, é bom você parar por aqui. Então, eu fico muito preocupado com isso. Conversando com um pastor amigo meu, ele disse que a igreja dele tem um irmão que é vereador, e esse irmão também sofre. E ele já deixou de vários projetos dele não serem votados por ele ser um cristão. E ele chegou a dizer que recebeu propina para mudar determinados parágrafos do seu projeto. E esse parágrafo ia descaracterizar a intenção dele no seu projeto. E ele disse não. E por conta disso, não foi votado. Então, ofereceu, receber não. Ofereceu. E ele não aceitou. Ele não aceitou. E quando não aceita, já sabe. Fica marcado. E ou você continua por ali só gemendo, ou sai. Então você percebe que é preciso que haja diferença. Então, qual foi a característica disso? O sal é um tempero, né? Dá sabor à comida. Ele é preservador, né? Ele evita o apodrecimento, que é um nome científico, é putrefação, né? E a terceira característica do sal é a pureza. O sal, ele é ligado à pureza. E aí você vai perceber que não há dúvida, né, que a brancura, né, a brancura do sal, aquela coisa bem brilhante, ele fez essa ligação com a pureza. O sal bem branquinho. Quando o sal é de outra coisa, é porque está corando, né? Mas no geral, né, o sal... Agora inventaram rosa. Mas estou colocando corante aí, só pode ser. Então, ele dá... Ele sai o sal ele é ligado exatamente à pureza. Então, os romanos, por exemplo, eles diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas também mais puras, né? E aí ele vai dizer que o sal ele vem do mar e é queimado pelo sol. Então, uma dessas coisas mais puras, né, era como eles pensavam. Então, se o crente vai ser, como diz a palavra de Deus, que ele é o sal da terra, em posição, se na prática você vai ser o sal da terra, então isso significa que você tem de ser exemplo de pureza. Então, o crente precisa ser exemplo de pureza, para que possa ter a confiança das pessoas. Então, uma das características da sociedade em que nós vivemos é exatamente o rebaixamento dos padrões de pureza. A sociedade em que nós estamos hoje ainda vivendo é dessa maneira. Não há mais restrições na área moral. Hoje, os namorados não estão mais preocupados com o casamento santo. É o sexo,
antes do casamento. A sociedade diz que isso é normal. É normal. A infidelidade é normal. As piadas sujas é normal. Uma vez eu vi umas frases, não me lembro mais não, mas era sobre isso, negócio de antecipar, né, o conhecimento do casamento. Então, quando o crente, ele na sua área de trabalho, no seu campo de trabalho, ele está presente no meio aqui de um grupo de pessoas, então, se esse crente, ele faz a diferença, quando ele chegar, sabe o que vai acontecer? Os colegas param de fazer o que estavam fazendo. Eles param de contar piada. Acontece isso. Respeita aí, o irmão está chegando, irmão. Né? O irmão ou a irmã, está entendendo? Então, vai ter respeito. Por quê? Porque você... o fulano não gosta disso não, né? Tal. Às vezes eu quero tirar uma onda que for em relação ao crente homem, ele vai dizer assim, a princípio ele diz assim, ei, irmão, não gosta dessas coisas não. O crente homem gosta, não do que eles estão falando, né? O crente homem, ele tem sua masculinidade, é diferente de você exercer a sua masculinidade dentro de uma prostituição. Então aqui, quando ele está presente, não rola, né? Não rola a conversa torta. Muitas vezes até a televisão é desligada, como é criança. Aqui, por exemplo, olha um exemplo bem interessante. Eu e Netinha somos tratados como criança. Aqui. Os meninos ficam procurando séries e filmes que não tenha prostituição ativa para nos informar. Você sabe o que é prostituição ativa? Aí a Paula me diz, pai, tem uma série que é muito boa, eu pergunto, é boa? Ela diz, pai, essa é boa. Né? Aí a gente assiste sem medo. É tanto que eu não assisto nenhuma série, nenhum filme que eles não tenham dado toque, ou que Netinha não tenha dito, esse aqui é bom. Tá entendendo? Não tem. A Netflix é cheia de filmes, mas aí nós temos os olhos filtrados. É muito complicado. Um monte de peneira. Aí a peneira tem que estar. Quer dizer, você faz se você quiser. Então há sim uma certa blindagem nesse sentido. O crente só pode assistir filme evangélico? Não. Você pode assistir determinado filme. Agora, um filme que vai poluir a sua mente, não faça isso. Por que você vai fazer isso? De graça. Você vai poluir a sua mente? Não precisa. Quem está falando para vocês é o homem mais perfeito do mundo? Não, é o pior dos pecadores. Manter-se puro deve ser a nossa meta. Ou então, não vamos fazer diferença nenhuma. Temos que ter esse cuidado. Então, precisamos ter cuidado, mas cuidado ao extremo com a nossa aparência, com a nossa vida. Esses crentes que andam perambulando por aí, principalmente homem, perambulando por aí no meio da rua de short, sem camisa, é um atentado ao pudor. Tanto homem como mulher. Se é crente, se veste direito. Se comporta como uma crente. Se comporta como um crente. Ordem e decência. Principalmente se o cara, né, for meio que defeituoso de corpo. Aí é que é atentado ao pudor. Então tem que ter cuidado com isso. Nós não somos obra de beleza física, não, mas não somos mesmo. A beleza que é em nós é de Deus. Então você não chega em nós. Então, precisamos ter cuidado com isso. Chega em nós. Então, Somos nós. nós não estamos chegando, não, nós estamos partindo de nós. Nós estamos partindo de nós. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Se nós vamos ter influência com a nossa vida. A nossa vida. Não interessa se nós somos feios ou bonitos, né? Bem feito ou mal feito. Nós vamos causar diferença, sim, com o nosso comportamento.
E é assim, meus amados irmãos. Jamais nós vamos poder nos retirar do mundo. Ah, vou fazer diferença, vou sair do mundo, eu não vou estar no meio dos nossos colegas, não. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos estar lá. Nós não podemos nos retirar do mundo, não. Mas nós vamos precisar, como diz o texto de Tiago 1,27, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vamos ter que ter esse cuidado. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil, não. Mas é uma meta. É uma meta para se lutar e chegar lá. Eu sei que não é fácil. O crente, ele é chamado a ser purificador. Purificador moral. Como é o sal para a comida. Nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos, em um mundo onde os padrões morais são baixíssimos, são instáveis, ou mesmo inexistentes. Então nós precisamos ter um padrão que realmente seja o fundamento daquela sociedade, ou que mostre para ela o fundamento. O nosso padrão cristão deve ser isso. Então nós precisamos pensar bem, analisar a nossa vida a respeito de tudo isso. Precisamos entender que precisamos fazer a diferença. No versículo, ainda no versículo 13, falando ainda do sal, ele fala de suas características, mas também fala de sua eficácia. Essa parte dele aqui. Deixa eu ver. Aí diz assim: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Certo. Então, o que interessa agora aqui? Falar sobre essa eficácia do sal. E como nós estamos estudando na escola bíblica dominical, e como nós temos tempo até que, se o governo abrir as portas dos nossos templos, eu vou continuar a live em outra ocasião para continuar o meu raciocínio dessa série de sermões. Vamos estudar a possibilidade, não vamos parar por aqui. Mas, se não, a gente continua falando. Então, eu acredito que talvez na próxima semana e no outro ainda estejam falando sobre o sal. Hoje nós vimos as 3 características do sal e como deve ser iguais a essas características, a característica do crente, a característica do cristão. Na próxima semana a gente vai falar sobre a eficácia do sal. E se eu conseguir terminar, a gente termina, senão a gente continua. É importante que a gente estude detalhadamente, que às vezes a gente só passa por determinadas lições, não aprende, e quando não aprende, não aplica. Então, quais são as 3 características do sal? Primeira característica, ele é um tempero, né? Ele sabe, né? Mas ele é um tempero, ele vai trazer sabor à vida. A outra característica do sal é preservador, ou seja, ele evita a putrefação ou o apodrecimento. E por fim, o sal é ligado à pureza, por sua cor, né? Aquela corzinha branquinha dele vai lembrar a pureza. E quando se joga na água também, ele purifica a água também. Então tem essas características. Então precisamos entender isso. Aê, muito bem. Vamos cantar? Sal? Lembra dele? Só essa parte. Jogo dentro da água sal para purificar o Pronunciar, etc, etc, etc. Então foi isso que aconteceu. Aí Eliseu provando o que a gente está dizendo, né? Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?
Vamos cantar, pessoalzinho? 417. Brilha, brilha. 417. Cantemos. Não somente para fazer um feito singular, é mistério de comum dor, mas as coisas mais humildes por executar, devem fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Muito bem, vamos continuar cantando. É uma alegria muito grande, meus amados irmãos, estar com vocês, mesmo que dessa maneira. Quero aqui mandar um alô para os meus... olha aí, eu quero mandar um alô para os meus jovens, para os meus metades de idade e para os meus velhinhos, né? Quero mandar um alô aí para o irmão Chico, para a irmã Maria, são meus dois mais jovens, né, da igreja, né? Então, irmã Maria e José, irmão Chico, se alguém puder chegar até ele com essa mensagem, a irmã Lúcia também, e não muito velho, mas quase chegando ali, né, irmã Dária, né, esteja por ali, Deus abençoe vocês, irmão Didi, que está a saúde. Se eu for dizer assim, cada irmão, né, irmão Raimundo, né, então cada um, se eu for falar, cada um, vai ver todo. Até o Patrick está assistindo. Meu Deus. É o Patrick. Muito bem. Isso é bom. E Raimundinha, né? O Antônio sempre bota para ela assistir também. Vamos cantar agora o hino 392. E aqui eu vou lembrar muito do irmão Alisson, né? Sabe quem está também nessa live? É a Manuela, do irmão lá do pastor Fábio. Sim, irmã Manuela, prazer, irmã. Agradeço a você que está conosco. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu, pensava que fosse impossível entrar a minha alma no céu, vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim, e triste, cansada minha alma, não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem claro uma voz eu ouvi, dizendo-me sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras
à noite a gente não tem tocador aqui, né? Hoje a gente não tem tocador, mas talvez à noite seja possível, né? A gente ter tocador, né? Muito bem. Ensina. Vamos cantar? Tu vai continuar cantando? Eu ia cantar esse hino, mas eu não me lembro mais como que é esse hino. É que eu me esqueci. Não me dizer que eu esqueci a letra. Eu esqueci a música. Eu não lembro mais dele. Ele está abandonou, o Mateus está abandonou. Ixi, Mateus. Foi que houve. Tudo bem. Vamos já conversar sobre essa doença aí. Terminou que vocês não cantaram a música, não foi? Deixa, tá bom. Muito bem. Vamos só cantar mais um hino e depois a gente vai estar encerrando. 3, 8, 4. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que o triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Irmão Antônio diz: só sabe a importância do sal quem já foi internado em um hospital. No meu caso, já foram 3 internações. Orem pelo irmão Antônio. O irmão Antônio tem passado por crises e mais crises, mas a nossa oração é que o irmão permaneça firme no Senhor, apesar das limitações. Amém? E a nossa oração vai ser diferente hoje. Para encerrar, nós vamos fazer uma oração cantada. E essa oração cantada é: graças te dou por esse novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó
agradecido por tua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Amém. Bom dia a todos. E até logo mais à noite. Até a noite, se Deus quiser. Tchau, tchau. E como Deus diz aquele, saudar todos eles. e como diz aquele ator antigo, e ele há de querer. Ele há de querer. Tchau. Tchau, tchau.